Quinta ao Vivo. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores que nesse momento nos acompanham em mais um Quinta ao Vivo, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 15 horas, pela TV aberta. Seja muito bem-vindo. E para começar esse programa, eu queria convidar todos os irmãos, todos que estão nos acompanhando nesse momento, a abrir suas Bíblias no livro de Provérbios, e o capítulo é 4. E vamos fazer uma hora ler juntos, convido vocês todos. Provérbios 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então eu começo esse programa falando desse ensinamento que a gente recebe, né, a todos nós, filhos da parte do Senhor para conosco. E nesse momento também, né, queria estar apresentando a nossa entrevistada de hoje. Então hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui no Quinta ao Vivo a Marina Alfaia, de São Paulo. Boa tarde, Marina, tudo bem? Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Então, para iniciar esse bate-papo dessa quinta-feira, Marina, eu queria te perguntar, eu já tenho conhecimento que tu conhece a Igreja do Senhor Jesus desde que praticamente tu nasceu. Desde que eu nasci. E então, o que eu queria te perguntar das tuas experiências em todo esse teu período de quase 13 anos? Nessa caminhada com o Senhor, as tuas experiências, eu sei que tu já esteve participando de muitos grupos familiares, de cultos, de micro-regionais, de encontros internacionais, e eu queria que tu falasse um pouco para os nossos telespectadores sobre as tuas experiências em cada um, né, desses eventos da Igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Eu nasci na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Com 6 meses de idade, eu já viajava com os meus pais de carro para as cidades, para os encontros, grupos familiares. E, enfim, eu sempre fui nos encontros, Cachoeira do Sul. Mas teve um encontro que me tocou muito, que foi o último encontro microrregional, aquele geral que é na Fina Arroz. E nesse encontro, eu sou levita, eu toco desde os 7 anos, eu aprendi desde os 7 anos. E o que aconteceu? Eu estava lá sentada assistindo a pregação, e aí o meu pai chegou e ele me avisou que ele tinha colocado meu nome na lista de levitas, então eu podia ser chamada a qualquer momento. Eu não sabia, eu fiquei, nossa, e agora? Aí eu fiquei lá, tipo, na expectativa, não me chama. Aí chegou uma hora que eu disse: tá bom, Senhor, se o Senhor quiser me chamar, o Senhor me chama, a casa é sua. E o que aconteceu, ele me chamou. E aí eu peguei minha pasta de louvor e subi no palco, tava cheio de gente. Eu fiquei, claro que eu fiquei com um friozinho na barriga, que é normal, mas eu peguei e só fui e toquei pro Senhor, e aí todo mundo começou a louvar junto. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. E aí eu toco hoje em dia nos grupos familiares, todo dia tem um grupinho, aí eu participo, e aí eu toco. Às vezes eu oro também. E isso, eu participei do último encontro. Meu último encontro que eu participei foi o de Barueri online. Eu participei lá na igreja.
Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu louvei sim lá. E foi muito incrível, tem sido bem diferente essa nova experiência com o online. Claro que eu não sei, eu acho que eu prefiro um presencial, que a gente pode orar junto, louvar junto, mas graças a Deus não é Covid que vai nos impedir de servir ao Senhor. Então, todo dia, grupo familiar, os cultos online, quem pode ir na igreja. Algumas igrejas estão liberadas, outras não. Grupo de risco fica em casa. Mas é isso, eu tenho ido nos cultos, sim, presenciais com máscara, álcool gel, participado dos grupos online. E é isso. Amém. E Marina, queria te perguntar também, né? A gente sabe que na Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? As crianças têm a oportunidade de se reunir, né? Claro, agora estamos num momento diferenciado, mas até então, né? As crianças de 0 a 4 anos se reuniam nas escolinhas, né? Sim. E em muitos momentos as tias da escolinha organizavam apresentações nos próprios encontros, né? Na própria igreja. Então eu queria que tu me falasse um pouquinho desse período, né? Que eu creio que tu te lembra de alguns momentos da tua participação nas escolinhas, do encontro com os coleguinhas e dos momentos que, por exemplo, tu ficava um tempo sem ver eles, se encontrava de novo na outra escolinha, do outro encontro, enfim, e me falar um pouco desse momento diferenciado que é ter uma família tão grande, né? Eu creio que tu também já participou de muitas igrejas, já foi a muitos locais, né? E como é que é isso? Tu ir para uma cidade, participar de uma escolinha com umas crianças, daqui a um pouco tu vê elas crescendo, e tu também crescendo. Então, como é que... Fala pra gente um pouquinho dessa experiência, dessa grande família do Senhor que tu já participou. Amém. Então, antes da pandemia, quando eu era pequena, eu participava, sim, das escolinhas, eu ia, tinha as professoras ali, as ajudantes, e aí era muito legal, eles ensinavam a palavra de Jesus. Eu me lembro que eu fiquei um pouco sentida quando eu fiz 5 anos, quando eu fiz 5 aninhos, aí eu fiquei já um pouco sentida, eu confesso que no início eu não aceitei muito, mas aí depois eu aceitei sim, e aí eu comecei a ajudar, né? Em vez de participar, eu comecei a ajudar na de Barueri. Às vezes eu ia, ajudava, porque é bastante criança, como eu encontro, eram várias de várias cidades se reunindo. Aí eu me lembro, tinha um horário para cada igreja contribuir. Foi bem legal, era bem legal, bem esquematizado. E aí eu ia, quando dava o horário de São Paulo, eu ia com a minha mãe, com as outras irmãs, e aí a gente tinha umas atividades que a gente dava para elas, e aí a gente fazia teatrinho, eu me lembro de fantoche com ventinho, elas amavam, e aí a gente ia aplicando a palavra de Deus. Não é tipo nos encontros, não é só os pais que recebem a palavra, as crianças também, só que de uma forma mais fácil, mais divertida. Claro que o ensino é dos pais, os pais é que nutrem as crianças, mas ali no encontro, para os pais se concentrarem, as crianças de 0 a 4 anos ficam na escolinha. E aí eu contribuí assim. E, claro, antes da pandemia, às vezes a gente viajava para as outras cidades e eu ajudava nas outras cidades. E é bem legal você ver várias crianças ali na palavra, né? E aí o que eu já falei, se você comparar uma criança que está no mundo, né, se nutrindo das coisas do mundo, e uma criança que está na palavra, se nutrindo das coisas da palavra, você encontra uma grande diferença, né? Então, assim, a palavra é muito importante. Tem até um CD que eu creio na Editora Vento Sul, que é o CD Educação Infantil, não é?
É isso, educação infantil, que aí os pais assistem e ali tem tudo certinho. Tem os DVDs 1 e 2 do Ventinho, para as crianças ouvirem, é muito edificante. Tem Judaítas Mix infantil também. Tem uma série de materiais para as crianças e para os pais, né, ensinarem as crianças. Amém. Todos os materiais. Amém. E Marina, está acabando o primeiro bloco, né? Mas em seguida nós vamos continuar esse bate-papo no segundo bloco. Mas para os pais que estão nos ouvindo, né? Não vamos esquecer de falar sobre o Ventinho no YouTube. Isso. Porque todo sábado, se eu não me engano, tem uma nova historinha do Ventinho. E eu fiquei sabendo que as crianças estão gostando muito, estão aprendendo muito. E um detalhe, os pais também. Mas sobre tudo isso nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco. Fique aí conosco. Quinta ao Vivo.